Nesse vídeo nós vamos falar sobre ressonância elétrica e vamos fazer isso através da montagem de um circuito elétrico contendo resistor, indutor e capacitor, ou seja, um circuito RLC. Nós iremos alimentar esse circuito RLC com a tensão alternada utilizando um gerador de funções. Nós podemos modelar essa função potencial como sendo V de t igual a um Vmax seno de ômega-t, em que esse ômega é a frequência que estamos aplicando no circuito. E aí nós vamos observar que a corrente elétrica que surge nesse circuito depende dessa frequência. Esse gráfico aqui na tela mostra mais ou menos como que é essa dependência. Então, a curva da corrente elétrica em função da frequência, ela vai ter essa cara dessa curva azul, e esse máximo que se atinge em termos de corrente, ele vai ser chamado de ômega-r, ou seja, ômega de ressonância. Esse ômega de ressonância ele pode ser dado por 1 dividido pela raiz quadrada de L vezes C, sendo que L é a indutância e C é a capacitância. Então, escolhendo capacitâncias e indutâncias apropriadas, nós podemos definir qual é a frequência de ressonância de um circuito. Então, vamos à montagem. Então, primeiramente, vamos medir a resistência do resistor que vamos utilizar. Nesse caso aqui eu vou usar um de 10 ohms. Então, vamos montar o nosso circuito RLC. Então, aqui eu estou colocando o meu indutor. Vou colocar o capacitor aqui na parte superior. E na parte inferior, para fechar o circuito, eu vou colocar o resistor. O resistor está com esse adaptador, porém eu necessito de medir a corrente elétrica que passa pelo circuito, a corrente total. Então eu coloco um outro cabo, e esse cabo eu vou conectar no multímetro, na entrada de corrente elétrica. Vou colocar um segundo cabo no outro borne do multímetro, também para fazer essa conexão. Então eu fecho aqui agora o meu circuito. Vou adotar um outro multímetro para medir o potencial produzido pelo meu gerador de funções. Então esse daqui vai medir potencial elétrico alternado. Então aqui eu faço a conexão no multímetro e ligo aqui no meu circuito. E eu vou adotar um terceiro multímetro que vai ser itinerante. Esse multímetro ele vai servir para medir as quedas de tensão tanto no capacitor, no indutor e no resistor. Lembrando que esse é um circuito de corrente alternada, então todos os multímetros devem estar nas escalas adequadas, nas escalas AC. Então agora eu ligo o meu gerador de funções. É importante que antes de começar o experimento eu determine qual a frequência de ressonância, para começar a partir dela. Então, para cada frequência que eu seleciono aqui no meu gerador de funções, eu vou fazer as medidas de tensão aplicada pelo gerador de funções e das quedas de tensão em cada um dos elementos do circuito. E também vou medir a corrente elétrica. Nesse vídeo eu começo com 445 Hz, depois eu vou alterando de 10 em 10 Hz para cima e para baixo. Então coloquei aqui 445 Hz e aí eu observo as leituras nos 3 multímetros. Tanto no multímetro que mede a saída de tensão do gerador de funções, quanto no multímetro que mede a corrente elétrica e do multímetro que mede as quedas de tensão em cada um dos elementos do circuito. Então esse terceiro multímetro, esse itinerante, ele deve ser trocado de posição no circuito para medir as quedas no indutor, no resistor e no capacitor, como eu estou fazendo aqui agora. Em seguida, eu volto novamente no meu gerador de funções e altero a minha frequência. Então, nesse caso aqui, eu vou adotar uma frequência menor, então vou para 435 Hz. E aí aqui tem um passo muito importante, porque como estamos alterando a frequência, a tensão gerada pelo gerador de funções vai ser diferente. Então eu preciso inicialmente anotar qual era a tensão que estava sendo produzida para 445 Hz, e aí quando eu alterar para 435 Hz, eu preciso alterar também a minha tensão de pico a pico, como eu fiz aqui agora. Então, garantindo que eu tenho a mesma tensão sendo aplicada ao circuito, eu vou novamente medir a corrente elétrica
e usar o multímetro itinerante para medir as quedas de tensão no resistor, no indutor e no capacitor. Então, dessa forma, fazendo a alteração da frequência produzida pelo gerador de funções, fazendo a correção da tensão fornecida ao circuito, eu faço um mapeamento de diversas frequências e faço um gráfico no futuro da corrente elétrica em função da frequência elétrica aplicada no circuito. E aí o objetivo dessa parte do experimento é mostrar que existe uma frequência de ressonância, ou seja, uma frequência para que eu tenha o máximo de corrente elétrica. E que essa frequência de ressonância, essa frequência ômega, ela é dada por 1 sobre raiz de L vezes C.